uma comerciante de bairro, notou uma menina roubando de sua loja e a seguiu para ver onde a jovem ia. Mas o que a mulher descobriu foi uma realidade perturbadora que fez seu coração se quebrar. Em desespero. Em Ligonier, um distrito da Pensilvânia, vivia Evelyn Cook, uma mulher que era dona de uma mercearia por muitos anos. O lugar era uma conquista que dava muito orgulho a Evelyn. Ela e seu marido Oliver tinham trabalhado muito, juntaram dinheiro e conseguiram abrir aquele estabelecimento. Na época, a situação do distrito não era tão crítica e o movimento constante em sua mercearia garantia a Evelyn uma boa renda, mas algo que também a deixava feliz era perceber que as pessoas do distrito também estavam bem. Além de clientes, aquelas pessoas se tornaram suas amigas e já era até costume dela conversar bastante com quem entrava na mercearia. No entanto, em menos de um ano, a situação começou a piorar. O movimento diminuiu, as pessoas que sempre iam ali começaram a aparecer cada vez menos. E as vendas despencaram. Evelyn tentou ajudar do jeito que pôde, abriu contas para seus clientes e aceitou receber com atrasos, mas, mesmo assim, a crise financeira fincou as suas garras nos moradores do distrito. Numa tarde de quarta-feira, Evelyn notou um movimento atípico em sua mercearia. Enquanto ela estava abastecendo as prateleiras, viu uma pequena figura, encolhida em um canto, tentando passar despercebida. Ela tinha pegado um pacote de pão e escondido sob a blusa. Evelyn estranhou, pois nunca tinha visto aquela criança por ali. Estava claro que ela estava roubando, mas a dona do local não a repreendeu de imediato. Olhando com mais atenção, Evelyn percebeu que se tratava de uma garotinha de cerca de 5 anos. Evelyn franziu a testa, e se perguntou se a garota estava acompanhada de alguém, uma mãe ou pai talvez. Mas ao ver a criança se afastando, de cabeça baixa e com passos rápidos, ficou evidente que ela estava sozinha. A semana passou normalmente, exceto pelo fato de que aquela situação se repetiu. A menina voltava à mercearia e roubava alguns alimentos, em sua ingenuidade ela achava que estava passando despercebida pela dona do local. Na terceira vez, ela levou até mesmo uma sacola para conseguir carregar a comida com mais facilidade. Evelyn sempre estava de olho, fazendo o possível para que a menina não percebesse. Ela sabia que a crise financeira havia chegado à sua cidade, mas nunca imaginou que estava prestes a descobrir. Evelyn reparou que embora a menina tivesse essa atitude, ela estava sempre vestida como uma menina comum, e não parecia ser alguém que precisava de ajuda. Foi por isso que, em uma manhã, Evelyn decidiu abordar a criança. Ela não queria assustar a menina, por isso se aproximou dela devagar. Quando estava ao lado da menina, Evelyn sorriu dizendo: "Olá, notei que você veio aqui várias vezes. Eu estou muito feliz que você gostou dos alimentos. Eu sou Evelyn, qual é o seu nome?" Mas a reação da criança foi inesperada. Constrangida, ela se virou para Evelyn. Seu rosto pálido, rapidamente ficou corado, como se ela tivesse sido pega fazendo algo terrível. Depois de alguns segundos, a menina gaguejou, perguntando se ela estava autorizada a pegar a comida. Ela olhava para Evelyn com grandes olhos suplicantes. Evelyn sorriu para a menina tímida antes de responder: "Claro que pode, querida." Antes mesmo de Evelyn terminar de falar, a menina encheu sua sacola com vários outros alimentos. Evelyn então perguntou para a menina se poderia ajudá-la de alguma forma, mas a criança nem pareceu ouvir. Ela então repetiu a pergunta, e completou, questionando: "Onde estão os seus pais, querida?" A menina não ouviu ou, pelo menos, fingiu não entender a pergunta. Quando a sacola estava cheia, a garota finalmente respondeu. Ela se desculpou e disse que precisava ir, indo na mesma direção que Evelyn tinha visto nos dias anteriores. A sacola, cheia de alimentos, sacudia ao seu lado, enquanto ela se afastava correndo. Evelyn decidiu ficar de olho na garota, caso ela voltasse.
Como esperado, no dia seguinte ela estava lá de novo. Evelyn sabia que era hora de investigar um pouco mais aquela situação, que já estava estranha demais. Ela não podia ser apenas uma espectadora daquilo. Quando a garota ia embora de sua mercearia e se virou para cruzar o mesmo caminho que fazia todas as tardes, Evelyn decidiu agir. Calmamente, ela pediu ao seu funcionário para cuidar da mercearia por um tempo, enquanto ela saía. Evelyn tinha decidido seguir a garota. Ela então entrou em seu carro e seguiu a criança de uma distância segura. Nem longe o suficiente para perdê-la de vista, mas nem tão perto a ponto de assustá-la. Ela tinha boas intenções e não queria ser mal interpretada pela criança. A menina caminhou, durante muito tempo, por uma estrada de terra que eventualmente se converteu em um beco. Evelyn rapidamente estacionou seu carro, tomando cuidado de manter o veículo seguro. Ela então desceu do automóvel e continuou seguindo-a a pé. Evelyn notou que a menina, que estava um pouco mais longe à frente, estava seguindo por uma outra curva para baixo, em um caminho mais escuro e um beco ainda mais estreito. Conforme andava, Evelyn se deu conta do quanto tudo aquilo era esquisito, e ela se sentiu estranhamente preocupada. A menina saiu do túnel escuro e adentrou em uma rua de aparência sombria, parecia uma parte muito desagradável e perigosa da cidade, mas Evelyn não se intimidou e continuou atrás dela. E após atravessar um longo e mal cuidado terreno descampado, Evelyn a viu chegando e entrando em uma casa. A porta se abriu e Evelyn se esforçou para ver o que havia dentro do lugar. Ela conseguiu ver um menino que parecia mais jovem do que a menina, e um pequeno cão que não parecia mais saudável do que as crianças. De repente, a menina se virou, e seu olhar foi de encontro ao de Evelyn. Imediatamente a mulher correu na direção das crianças, mas a porta foi fechada antes que ela pudesse alcançá-los. Evelyn gritou que não estava ali para machucá-los, e que só queria ajudar. Quando Evelyn chegou até a casa, ela bateu levemente na porta, pedindo à menina que a ouvisse, pois só queria entender o que estava vendo, e ajudar no que pudesse. A menina abriu uma fresta da porta, apenas o suficiente para pedir para Evelyn ir embora. Ela disse a Evelyn que não queria ajuda, e implorou para ela não chamar a polícia. Porém, Evelyn sorriu e disse que não iria chamar a polícia. Após alguns segundos, a menina finalmente abriu a porta e deixou que ela entrasse. Lá dentro, Evelyn olhou ao redor, e constatou que o lugar era simples, com poucos móveis. E o cheiro de mofo denunciava que aquele não era um lugar próprio para ninguém viver. Ainda mais crianças. Além disso, o lugar era escuro, por estar em uma parte muito afastada da cidade. Num canto, encolhidos em meio às sombras, estavam um menino e o pequeno cachorro. Os dois estavam agarrados um ao outro, claramente assustados com a presença de Evelyn. Ela então viu o semblante da menina desmoronar, lágrimas brotaram de seus olhos, e a doce criança falou: "Por favor, não os tire de mim, eu sou a irmã mais velha de Noah. E esse é o nosso cachorrinho, Max. Minha mãe me disse para cuidar deles, meu nome é Chloe." Evelyn perguntou por que eles estavam morando naquele lugar tão afastado, e Chloe não respondeu, mas começou a andar até outro cômodo do local. E Evelyn a seguiu, entendendo que, dessa forma, teria a resposta pela qual tanto ansiava. As duas chegaram a um quarto muito parecido com o restante da casa, mas que diferente dos outros cômodos, estava limpo e bem cuidado. Também havia uma cama, limpa e confortável, e sobre ela estava uma mulher semi-acordada. Com aparência frágil e corpo magro, estava claro que ela estava muito debilitada. Mesmo assim ela olhou na direção de Evelyn, e quando encarou a mulher seus olhos brilharam. Com dificuldade, ela falou para Chloe ir brincar do lado de fora, junto a Noah e Max, e a menina prontamente obedeceu. Evelyn se aproximou da mulher e se apresentou. A mulher sorriu e começou a falar, com uma voz fraca: "Eu soube que alguém apareceria. Soube porque pedi isso em minhas orações. Eu sei que não nos conhecemos, mas você pode ver que não tenho muito tempo, então
Serei franca. Eu preciso que faça uma coisa pelas minhas crianças. Naquela cômoda está um envelope, e dentro dele algum dinheiro, não é muito, mas o suficiente para alguns meses de refeições e algum conforto. Use esse dinheiro para minimizar o sofrimento dos meus filhos, eu lhe imploro. Sentindo seu coração bater rapidamente, Evelyn disse à mulher que a levaria para um hospital. No entanto, a mulher sorriu gentilmente, sua expressão, embora abatida, transmitia sabedoria e uma calma que fez o coração de Evelyn desacelerar. A mulher então falou: ir para o hospital não é mais uma opção no meu estado. Isso só faria com que o único dinheiro que tenho fosse gasto com tratamentos paliativos, ao invés de matar a fome de meus filhos. Evelyn engoliu seco. Ela tentou insistir mais uma vez, mas a mulher a segurou pela mão. Você me promete? Sem outra alternativa, Evelyn assentiu, e disse que faria o que ela pediu. A mulher agradeceu, e pediu para Evelyn chamar Chloe, o que ela fez. Mesmo sendo uma criança, estava claro que Chloe entendia a gravidade da situação. E enquanto se aproximava da cama da mãe, lágrimas já rolavam pelo seu rosto. Mamãe, você vai ficar bem, a menina disse, mesmo que sua face revelasse que ela estava com medo. A mãe da menina sorriu e disse: lembra como todas as noites ficávamos observando o céu estrelado? Até mesmo em noites em que a lua se escondia, nós ainda olhávamos para o céu, procurando algumas estrelas. Lembra disso, querida? Com a voz embargada, a menina balançou a cabeça, e disse que lembrava. A sua mãe então completou: pois bem, em breve, eu vou estar naquele céu, e eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você olhe para o céu todas as noites, pois nem tudo ainda será da mesma forma. Mas, enquanto você estiver olhando para o céu, eu estarei lá, olhando por você, e por seu irmão. Entendeu? Nesse ponto, chorando e soluçando, a menina abraçou a mãe e disse: eu prometo, mamãe. Prometo que farei isso. Eu te amo, mamãe. Sorrindo, a mulher respondeu: eu também te amo, querida. Por favor, cuide de seu irmão por mim. Encostada na parede, Evelyn sentiu seus olhos queimarem, enquanto observava aquela cena de partir o coração. Ela ligou para o seu marido e avisou que estava segura, mas que passaria a noite fora por um problema sério, e explicaria tudo para ele na manhã seguinte. Evelyn deitou em um sofá velho da casa e praticamente não dormiu a noite toda. Quando o dia amanheceu, a mãe das crianças já não respirava. Evelyn não podia simplesmente deixar as crianças ali. Ela então as levou para a cidade. Enquanto estava dentro do carro, com Chloe, Noah e seu cachorrinho no banco de trás, abraçados um ao outro e com os olhos marejados, Evelyn se pegou lembrando de sua própria tristeza. Com a mão sobre a barriga, ela teve um flashback de meses atrás, ela na cozinha, tremendo, tentando beber um copo de água enquanto chorava sem parar. O objeto caiu e ela pegou um caco do chão. Seus pensamentos estavam tão confusos que ela nem mesmo sabia a bobagem que poderia ter feito a si mesma, se seu marido não a tivesse impedido. Oliver repetia a ela que aquela dor iria passar, e que eles iriam superar tudo juntos. Mas, entre lágrimas, Evelyn dizia que ter perdido o bebê era doloroso demais. Ela tinha perdido a criança aos 3 meses de gestação e aquilo foi devastador. Evelyn achava que nunca mais seria mãe, por não ter coragem de passar por outra gravidez. De novo. Porém, agora olhando pelo retrovisor, pensou que o destino poderia estar dando uma nova oportunidade para ela e para as crianças no carro. Mesmo com pouco contato, ela já sentia algo de especial por aquelas crianças, era como um chamado. E ela não estava disposta a desperdiçar esse sentimento, que jurava que nunca mais sentiria. Ao chegar em casa, Oliver ficou confuso ao ouvir as explicações de sua esposa. Além de terem que providenciar o sepultamento de uma pessoa desconhecida, havia 2 crianças e um cão em sua sala.
Ele até mesmo falou para Evelyn que aquilo era uma loucura, que eles não poderiam ficar com filhos que não eram deles. No entanto, assim que Evelyn contou o que a falecida mãe das crianças havia lhe dito, ele também entendeu que a ida dela à casa, justo naquele dia, era um milagre. O casal abriu o envelope que a mãe das crianças tinha deixado, e havia nele algumas notas de $100. Valor que garantia, no máximo, 3 meses de sustento para as crianças. Eles entenderam que Chloe e Noah, e até mesmo Max, não teriam a menor chance de sobreviverem com aquela quantia e que eles eram, agora, responsabilidade deles. Eles sondaram as crianças, para entenderem se havia algum familiar que eles pudessem entrar em contato. Ambos não conheciam o pai, e a única pessoa que tinha ajudado eles, durante um tempo, era uma idosa que morava em um vilarejo próximo aos dois. Mas, pela idade, e pela situação financeira descrita pelas crianças, a idosa certamente não teria condições para cuidar deles. Para ter certeza, Evelyn fez uma busca na internet durante 2 semanas, e assistiu aos noticiários, para saber se alguém estava em busca das crianças, mas não havia nada. Durante um mês, as crianças ficaram sob o seu teto, e o carinho entre eles apenas aumentou. 45 dias depois de terem ido morar na casa do casal, Oliver e Evelyn já amavam os dois como filhos, e não conseguiam imaginar suas vidas sem as crianças por perto. Sendo assim, o casal entrou com o pedido de adoção. Assinaram toda a papelada e o processo foi longo, mas finalmente Chloe e Noah se tornaram, legalmente, seus filhos. E Max, o fiel mascote da família. No trabalho, as pessoas diziam quanto Oliver parecia mais feliz, e os mesmos elogios eram feitos a Evelyn. O seu funcionário até mesmo disse que aquelas crianças eram um milagre, e que quando uma porta se fecha, outra sempre se abre. Quanto a Chloe e Noah, eles tiveram o seu período de luto e nunca esqueceram de sua primeira mãe, mas conseguiram lidar com a saudade tendo pais amorosos ao seu lado. Os dois já frequentavam a escola e suas vidas agora teriam um novo rumo. Eles tinham a certeza de que nunca mais precisariam revirar lixeiras para ter o que comer. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. Até o próximo vídeo.